Ele é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Segunda Câmara de Direito Privado, e foi conselheiro do CNJ entre 2011 e 2013. Arena Livre tem o prazer em receber José Roberto Neves Amorim, coordenador do Núcleo de Conciliação e Mediação do TJ. Vamos falar sobre o papel dos conciliadores e mediadores para ajudar a desentulhar, reduzir a morosidade na justiça. Comigo na bancada, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Muito bem-vindo, doutor Amorim. Prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo, deputado Carlão Pinhatari. Em participação previamente gravada, o presidente desta Casa de Leis, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Desembargador em tempo recorde, 8 dias da nova mesa diretora dessa 18ª legislatura, presidida pelo deputado Fernando Capês do PSDB, a proposta, que remunera mediadores e conciliadores foi aprovada. Dezenas de mediadores e conciliadores participaram deste ato, o senhor aqui inclusive, presidente do Tribunal de Justiça. Vamos falar um pouco da relevância dessa proposta, que na verdade traz um novo gás para a justiça. A gente falou em desentulhar a justiça, melhorar a condição, mas eu queria que o senhor falasse do significado da aprovação dessa proposta para que a mediação e a conciliação rapidamente consiga melhorar a justiça brasileira e paulista em especial. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou sempre à disposição para participar. Assim que houver necessidade, estou sempre aqui. E tenho grande amizade, grande apreço pela casa, grandes amigos aqui. E nós tivemos aí a oportunidade de ter agora a aprovação do projeto de remuneração dos mediadores e conciliadores que trabalham nos CEJUSCs, nos Centros Judiciários de Solução Alternativa de Conflitos, do Tribunal de Justiça, que já são em São Paulo o número de 128 até hoje, e cada semana a gente instala 2, 3, porque o crescimento é grande, tem que ser grande e tem que ser numa progressão geométrica. Por vários motivos, mais para frente podemos falar sobre isso. Mas o importante é que nós capacitamos pessoas por determinação do CNJ, a resolução 125 de 2010, determinou que os tribunais implantassem os centros, e capacitassem pessoas para isso. Então elas são capacitadas, tem que fazer um curso, que o CNJ dá um modelo básico desse curso, para que as escolas de magistratura e outras instituições privadas possam fazer e capacitar mediadores e conciliadores. Sim. Que até então estavam trabalhando, e ainda estão, enquanto não for sancionado, e deve ser brevemente, espero eu, trabalhando voluntariamente. E isso, em um determinado momento, causa até um certo desestímulo, porque a pessoa tem outras atividades, e até remuneradas, mas tem aquela vontade de colaborar com o próximo, de colaborar na cidadania, que isso é um projeto de mudança de cultura. Sim. A conciliação e mediação é um projeto de mudança de cultura e mudança também de status da cidadania do povo paulista. Sim. Então isso é extremamente importante para nós. E a remuneração veio em boa hora, para que essas pessoas ganhassem um estímulo e falar, olha, nós podemos dividir o nosso tempo. Tanto é que no projeto aprovado, nós colocamos uma limitação Sim. de horas para que os mediadores e conciliadores pudessem trabalhar. 16 horas por semana, com o máximo de 8 horas por dia, para que nós pudéssemos utilizar o maior número de pessoas nesse sentido. E não ficar um nicho limitado a determinadas pessoas, não. Nós vamos precisar de muita gente. Nós já temos 3 mil capacitados em São Paulo. 3 mil? 3 mil. Já estão trabalhando por todos os CEJUSCs. E nós já estamos capacitando mais, justamente porque agora a lei entrando em vigor, nós vamos ter que ter um rodízio aí maior para que Sim. todos possam. Então, são 16 horas por semana, 72 horas por mês, 2 UFESPs por hora trabalhada. Esse é o parâmetro geral. Deputado Carlão Pinhatari, líder do PSDB, muito bem-vindo à Arena Livre. Obrigado, Jorge. Quero cumprimentar o doutor José Roberto, desembargador do Tribunal de Justiça, você, Jorge, e aos amigos que estão hoje vendo esse belo programa da TV Alesp. Eu vejo a importância da gente tirar, que as pessoas dizem o seguinte, a justiça é morosa. Eu não concordo com isso, eu acho que a justiça não é morosa. Ela tem muitos subterfúgios de protelação para poder que a gente não chegue à justiça. Então não é a justiça que é morosa, É as outras partes que fazem de tudo para que
para tentar um sucesso diferente em cada uma delas. Mas o Sejusc é um projeto que foi aprovado agora em 2015 na Assembleia Legislativa, medida pelo desembargador doutor Nalini. Foi ele mesmo, foi ele que enviou o projeto, ou foi o doutor Sartori? Não, Sartori. Do Sartori, ficou aqui. E houve um comprometimento muito maior do doutor José Roberto Nalini, que ele fez. O doutor Nalini conseguiu demonstrar no Colégio de Líderes na Assembleia da importância do projeto, né? Da gente tirar. O senhor estava me dizendo que hoje são quase 3.000 conciliadores e mediadores, conciliadores e mediadores capacitados. Mas se for para ter os 190 Sejuscs, que é o que vocês estão estimando para esse ano de 2015, nós vamos precisar de muito mais que isso, quase 50% a mais. Eu queria que o senhor fizesse uma colocação para os nossos telespectadores. Um processo desse na justiça, de uma vara de família, de um divórcio, qual que é o prazo que demora? E hoje, com os exemplos exitosos que vocês têm no Tribunal de Justiça, quanto tempo demora hoje? Deputado, é um grande prazer em poder estar aqui com o senhor. É um processo hoje vamos botar assim, de média complexidade. Não vamos botar nenhum fácil, nenhum difícil, de média complexidade. Normal. Ele não dura menos do que 6, 7 anos tramitando pelo judiciário, né? Em todas as instâncias que nós temos, recursos e prazos e tudo mais. Então vamos botar aí, essa é a média. No Sejusc, nós temos aí a tramitação de um processo que eu costumo, a definição de Sejusc para mim é uma decisão judicial sem processo. Por quê? Porque as partes chegam ao Sejusc numa condição pré-processual. Não existe. A gente pede para as pessoas, antes de judicializar, vá ao Sejusc. Ela vai ao Sejusc, tem lá uma equipe de mediadores, conciliadores, membro do Ministério Público, Defensoria Pública e juiz. Estrutura estatal pronta lá. Então ele vai chegar lá e fala, eu tenho uma reclamação de telefonia, disso, daquilo, família, o que for. Ele imediatamente vai para o mediador. Esse mediador chama a outra parte. É o tempo de 3, 4 dias chegar uma intimação. E, na verdade, não é nenhuma intimação, é um convite que a gente faz, porque não existe processo. E as pessoas atendem, porque o tipo do judiciário é forte. As pessoas leem, pô, Poder Judiciário, elas vêm. Quando elas se sentam à mesa, num dia está resolvido. Num dia? Num dia. A maioria das sessões demora um dia. Às vezes as sessões de família demoram um pouquinho mais, porque às vezes a pessoa precisa amadurecer uma ideia, um pagamento de alimentos, uma visita de filhos, requer um pouco mais de sensibilidade do mediador na utilização das suas técnicas. Por isso que ele é capacitado. O mediador é capacitado para que nós ensinamos a ele técnicas próprias para desenvolver em cada setor, de família, outro setor do consumidor. Quer dizer que ele pode ser de serviços também? Tudo, consumidor, tudo. De tudo, direito do consumidor tudo. Também. Nós fazemos mutirões bancários, deputado. Levamos lá centenas de pessoas que têm problemas com o banco, chamamos o banco e falamos, olha, qual é o acordo que você vai propor? Pode propor, a gente negocia com o banco, diminui as taxas, valores e chama inúmeras pessoas e aí as pessoas vão sentando com os prepostos, que nós também estamos preparando prepostos de bancos, justamente para poder atender. Então nós o preposto é aquele que representa a empresa, o banco. Exatamente, o banco. A parte, o banco, né? Exatamente, a parte e o consumidor aqui. Né? E o futuro, eu já vou adiantar até um pouquinho, se o senhor me permitir. Lógico. Nós temos aí no novo Código de Processo Civil a videoconferência, a mediação por videoconferência. Então, a ideia futura é o seguinte, colocar no Sejusc uma televisão aqui, uma câmera, uma tela e lá no banco outra. Lá no banco tem a equipe de mediadores deles lá, a gente põe o consumidor aqui, o juiz aqui, fazemos videoconferência aqui, ó. Ou seja, eu não preciso mais manter no meu Sejusc uma equipe do banco, preposto do banco. Não, ele fica lá no banco. Não existem mais nós tecnológicos para isso. Então nós vamos fazer isso no banco, no plano de saúde. Então nós vamos preparar essas pessoas para que elas acabem. E eles têm o maior interesse nisso. Eles têm demonstrado interesse porque eles têm recuperado, os bancos têm recuperado muitos ativos perdidos, o plano de saúde evita pagamento de honorários, uma série de coisas. Né? E o atendimento muito mais sério e muito mais rápido por parte. Então, o Sejusc tem essa vertente, ele acaba com o processo e a pessoa sai com uma decisão judicial, a homologação do acordo judicial. Então ela sai, em vez de ter aquele processo de 6 volumes, ela sai com uma folha. Sim. O juiz homologa. Título executivo judicial. Está resolvido. Morreu. Morreu, é uma sentença. Não cumpriu, é só executar.
aquela folhinha. Então é o que eu digo, é uma sentença sem processo. Aliás, eu queria que o senhor explicasse antes a diferença de atuação do mediador e do conciliador. É importante, que é até o tema desse programa hoje. A função dos dois. Isso. O mediador, ele é preparado como um facilitador do entendimento das pessoas. Então, o mediador é aquele que usa uma técnica que faz com que as pessoas encontrem elas mesmas a solução. Daí a pacificação importante do litígio. Pacificar Exatamente, ele pacifica. Por quê? Porque quando você tem uma sentença judicial, não há pacificação. Pelo contrário. Há uma guerra entre as partes. Há uma guerra, exatamente. Por quê? O juiz põe a mão, ele sentencia, ele acaba o processo, mas ele não acaba o conflito. Essa é a grande diferença. E na mediação, ele acaba não só deixando de entrar um processo, mas ele pacifica. Porque as pessoas, a facilitação do caminho do mediador é a seguinte: ele faz com que as pessoas encontrem o caminho, portanto, elas encontram a solução. E a pessoa encontrando a solução, ela sai satisfeita. E o mediador é um advogado? Ou ele é Não, o mediador pode ser qualquer pessoa. Pode ser um advogado, pode ser um médico, um engenheiro, desde que tenha formação superior. Um assistente social, um psicólogo. Um assistente social, um psicólogo. Por quê? O exemplo é aquele que eu sempre dou. No direito de família, às vezes é melhor mediar um psicólogo ou um assistente social do que um advogado. Ele vai entender muito melhor o drama que está sendo vivido pela família pela capacitação profissional dele, psicólogo ou assistente social, do que um próprio advogado, que, aliás, é obrigatória a participação do advogado. Ele vai estar ali por trás para uma consulta eventual em que a parte tenha alguma o advogado dúvida. De cada parte, ou cada seja, parte, não há dispensa da figura dos advogados. Isso, ou até um defensor público, se a parte não tiver condição de pagar, a defensoria pública está presente. Não é necessário ter o advogado, né? Não. Não é, não é obrigatório. Não, tem um defensor público lá para uma consulta. Posso fazer Ele falou do mediador, isso. Mas não falou do conciliador. E o conciliador não. O conciliador, o papel do conciliador é diferente. É aquele que pode dar sugestões. Então ele faz propostas, ele também. Por exemplo, você deve 5, ele pode pagar 3, vamos fazer 3,5. Então ele começa... Ele pode dar sugestões. O mediador não. O mediador, ele só facilita e ele induz as pessoas a que elas encontrem a solução. Esse é o caminho. Sim. E a mediação sempre é melhor do que a sentença judicial, infinitamente melhor, e do que a própria conciliação. Porque a conciliação ainda, a pessoa às vezes não pode, se esforça, tal. Na mediação, não. Na mediação, ela diz, é assim que eu quero, o outro fala, é assim que eu quero, e ela se compõe. Sim. Entendeu? É aquela famosa briga de vizinho do som alto e do som baixo. Né? Eu ponho o som alto para provocar o vizinho, aí eu vou no juiz, o juiz da sentença manda eu abaixar. O que eu faço? Eu chego em casa e eu aumento o som. Ninguém está vendo, ele vai reclamar, eu vou dizer para o juiz que não. Então, acabou o conflito? Não, acabou o processo. Tem multa a se pagar, mas até pagar a multa, até resolver, o som continua alto. Quando eles vão lá e resolvem, olha, não, tem que botar o som baixo, eu tenho criança pequena. Então, eles vão discutindo, vão conversando, acabou, eles chegam em casa, os dois põem o som baixo, todo mundo se entende, é muito melhor. Deputado Carlão. Eu acho que a gente poderia, Jorge, pedir para o doutor José Roberto, se ele pudesse dizer o seguinte, como é que começa? Pois o início. Se a pessoa vai procurar um fórum e de repente encontra um Sejusc. Eu estou indo na rua e sofro um acidente de carro de pequena monta e antes de eu judicializar, como o senhor disse, eu procuro o Sejusc. Eu vou aonde é o Sejusc. Ali inicia toda a aproximação, porque isso é mais uma aproximação das partes, né? Isso. Nós temos Sejuscs espalhados, São Paulo tem vários, né? Tem ali no Fórum Civil Central, tem na Barra Funda, que é o Sejusc Central, é um grande Sejusc, que era um prédio que o governo do estado nos cedeu, onde tinha o PROCON ali. Nós temos um andar inteiro cedido pelo governador. Quantos casos o senhor acha que aquele central faz? Olha, o ano passado, 2014, no estado de São Paulo, nós tivemos 100 mil acordos. 100 mil? Ou seja, 100 mil a menos na justiça. 100 mil a menos na justiça. Isso porque ainda nós estamos no trabalho de mudança de cultura, ou seja, as pessoas não têm um total conhecimento. E nós temos falta informação, utilizado os meios de comunicação, temos feito encontros nacionais justamente para que nós possamos divulgar, que as pessoas saibam disso. Isso é fundamental. Nós precisamos fazer uma campanha midiática disso para poder dizer, olha, existe. Isso é importante a mídia nos ajuda muito.
E a mídia precisa nos ajudar. Mas o senhor falou em 128 centros judiciários de solução de conflitos. São mais de 300 comarcas no estado de São Paulo, não são? E como é que é possível, por exemplo, fazer com que esse cidadão que iria procurar a justiça procure o Sejusc, sendo que talvez ele não esteja tão próximo da sua cidade, da sua residência? Então, isso é um processo crescente, porque o Sejusc ele carece de uma infraestrutura e tudo mais. Então, não é tão simples assim, porque requer verba, tudo. Mas nós temos tido grandes parceiros, né? O deputado Carlão aqui foi prefeito, prefeito de Votuporanga, e os prefeitos têm nos dado um grande apoio, porque eles têm entendido que é importante para a população local ter um Sejusc. Então, nós temos grandes parcerias com inúmeras prefeituras. Então, nós temos parcerias com prefeituras, nós temos parceria com universidades, né? Nós temos parceria com instituições como Fiesp, SESI, então, instituições de grande repercussão e de grandes sedes pelo interior do estado de São Paulo, tem até nos procurado pedindo para que a gente instale, né? Porque nas universidades os estudantes podem fazer parte. Por quê? Eles fazem estágio lá, aprendem, sim, e é uma cultura que eles têm que vir, e o que nós estamos batalhando também é que essa cultura venha da universidade. Então, nós queremos que esses estudantes comecem a estudar processo, mas estudem métodos alternativos. Arbitragem, mediação, conciliação, negociação. Por quê? Porque esse é o futuro. O advogado tem que ser completo. Ele não pode só sair de lá, eu sei fazer recurso, petição inicial, contestação, não é isso. Ele tem que saber sentar-se à mesa e conversar a respeito e chegar a uma solução. Entendeu? Então, essa cultura tem que vir do banco universitário, por isso que eu digo que é uma cultura de mudança. Daqui nós vamos ter, esse trabalho é feito para surtir efeito, daqui 5 anos, 10 anos, nós estarmos já numa situação infinitamente melhor. Mas por que se fala da mudança agora, quando nós já atingimos a casa de 100 milhões de processos no Brasil? Eu vi que 80% dos casos são resolvidos pela mediação, pela conciliação, mundo afora e aqui no Brasil, onde já estamos entulhados, o Poder Judiciário já não suporta tanto o ingresso de novos processos, agora está chegando a conciliação? Nós estamos muito atrás, né? Em Estados Unidos, Inglaterra, 20 anos, 30 anos, isso já existe, né? A Alemanha, a última lei mais moderna do mundo é da Alemanha, e a Argentina tem uma lei muito boa também, que deu um grande resultado lá, e nós não temos um marco legal, né? Agora que acabou, quando eu tive no CNJ 2011 a 2013, nós fizemos eu participei de uma comissão do Ministério da Justiça, fizemos um projeto de lei, encaminhamos ao Senado, passou para a Câmara e agora voltou para o Senado para ser sancionado, muito em consonância com o novo Código de Processo, para que nós tenhamos uma lei, um marco legal da mediação no Brasil. Sim. Né? E o Código de Processo Civil trouxe isso agora, daqui um ano, menos de um ano, porque em março do ano que vem entra em vigor, a obrigatoriedade da mediação. Então agora não tem mais como fugir. Não tem como fugir. Vai ter que ter Sejusc em todos os lugares. Isso já estava lá determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi do CNJ entre 2011 e 2013. Pela Resolução 125 de 2010. Sim. Né? Mas a resolução não é lei. Então, os tribunais cumprem e tal, e a CNJ fiscaliza, mas hoje não. Agora tem que fazer e vai ter que fazer. Porque no novo Código de Processo, o juiz recebe o processo, né? Está lá nos artigos 165 a 175. E depois o 334 a 335. O juiz recebe o processo, não tendo apreciação de liminar, urgência no direito, a primeira coisa que ele faz é encaminha para a mediação, obrigatoriamente. Ou então ele aprecia a liminar e manda para a mediação. Não entra nem no cartório dele. Não, vai direto, porque agora o processo é eletrônico. Ele recebe eletrônico, decide e já manda para a mediação. Sem papel. Sem papel. E aí tem um prazo de 2 meses para resolver. Se não resolver, não houve conciliação, mediação, sim, volta aí o processo tem o seu segmento normal. O rito. Exatamente. O rito normal. Exatamente. Eu queria que o senhor tivesse atenção de ouvir a pergunta do deputado Fernando Capês, presidente dessa Casa de Leis, sobre o funcionamento dos Sejuscs. Vamos ouvir. Queria parabenizar o desembargador José Roberto Neves Amorim, que quando foi integrante do Conselho Nacional de Justiça foi um dos precursores da criação dos núcleos de mediação e conciliação. A Assembleia Legislativa, nos primeiros 10 dias dessa legislatura, aprovou o projeto de remuneração dos conciliadores e mediadores. E eu queria que o nosso desembargador dissesse para o nosso telespectador no que isso vai impactar positivamente na redução dos processos, na aceleração da prestação jurisdicional.
Eu primeiro cumprimento o nosso presidente, grande amigo, companheiro de outras jornadas, né, porque eu tenho uma especial admiração, não só por esse fato, mas por toda a vida pregressa do deputado Fernando Capês, e dizer o seguinte, que esse estímulo, que na verdade o ser humano trabalha com os estímulos que a gente oferece para ele. Reação, né? Exatamente. E é aquilo que eu disse anteriormente. O meu medo era que a ausência de remuneração causasse um desestímulo e as pessoas então acabassem deixando isso de lado. E aí nós teríamos um retrocesso, né? E esse retrocesso seria extremamente prejudicial, porque nós estamos num crescendo, nós estamos instalando, ou seja, os nossos passos estão andando para frente. E esse projeto aprovado certamente trouxe, e a demonstração que trouxe foi que no dia em que nós viemos aqui, logo em seguida a aprovação, um grupo de mediadores e conciliadores esteve conosco aqui na Assembleia para agradecer pessoalmente aos deputados e ao presidente por isso. Então, isso já é um fator que todas as pessoas que estão envolvidas nessa política pública de justiça já contam como uma coisa certa e um estímulo maior para que elas possam, então, se capacitar e passar, então, a exercer a função de mediador. E o novo Código de Processo Civil permite até que haja concurso público. Isso pode se tornar lá na frente uma carreira pública. Uma carreira? Exatamente, uma carreira... Aliás, o que muda com o novo Código do Processo Civil por conta disso? Ele já estabelece a mediação, passa a ser obrigatória, ou seja, não vai mais aumentar, como aumenta hoje, o número de processos que ingressam na Justiça. Todos necessariamente precisam passar. Essa pergunta sua, Jorge. Quantos processos hoje ingressam na Justiça? E quantos processos desses que ingressam têm condição de ir para o Sejusques e rapidamente serem resolvidos? Para mediação, seguramente 70%. 70%? Quantos? Nós temos, em São Paulo, hoje nós temos quase 25 milhões de processos em andamento. Né? Vamos supor que começou o ano. Um ano nós temos aproximadamente quantos de que ingressam na Justiça? Eu não tenho esse número, não tenho. Mas é um número grande, para estarmos em 25 milhões, um quarto do Brasil está em São Paulo. Um quarto do Brasil? Um quarto. Nós temos Deve entrar 3, 4 milhões de processos por ano. 100 milhões, 100 milhões, acho que quase 5. Quase 5, porque para demorar 5, 6 anos, você tem 25 milhões aí. Então nós temos no Brasil 100 milhões de processos. Né? 25 milhões estão em São Paulo. Portanto, um quarto do Brasil está aqui. Os outros 26 estados, aí 25 mais o Distrito Federal, dividem os outros 75. Veja só. Divide em 26. Isso é desproporcional, mostra, na verdade, uma sociedade litigante, belicosa. E que espera muito da justiça, esse que é o problema. Acredita na justiça porque ingressa, mas também não está disposta a abrir mão de alguma, de algo, né? O advogado, qual é o interesse que ele poderá ter nesse tipo de ação? Conciliação. Ele pode ter a remuneração dele na conciliação? Ou não? Porque senão ele vai poder... Ou estimular que não haja mediação nem desestimular. Exatamente. Agora, a partir da hora que se torna obrigatório, acabou a vontade de querer ou não. Né? Mas enquanto não, eu acho que ele não vai ter nenhum interesse se ele não for remunerado, o que não é justo. Todos dizem que é melhor um bom acordo do que uma demanda, mas na verdade não é isso que acaba acontecendo. Então, essa pergunta, toda vez que eu vou em algum lugar... Sempre essa pergunta ela vem porque sempre os advogados preocupados, nós vamos perder. Não. Na verdade, nós estamos criando um novo nicho para o advogado. É diferente. Nós estamos criando um novo mundo para ele atuar. É um novo ramo. Tanto é que o novo Código de Processo Civil e a nova lei do marco regulatório da mediação traz a possibilidade da criação de câmaras privadas. Então, os advogados vão poder montar os seus escritórios, câmaras privadas, e fazerem as mediações nos seus escritórios e ganharem por isso. E levar depois do Sejusque para o juiz homologar.
Então, ele vai... o que acontece? O advogado hoje ele entra com processo. Esse processo demora 6, 7, às vezes 10 anos. Ele cobra X. Só que esse X ele vai receber em 10 anos. Se ele receber 40% disso ou 30% disso em 3 meses, ele ganha muito mais do que esperando. Ah, não tenha dúvida. O litígio não vai acabar. Isso parece que, não vou ser justo, que vai acabar. Não vai. A litigiosidade vai continuar. Os problemas de saúde, os problemas de segurança, os problemas de família, esses não acabam, não vão acabar. Eles vão continuar existindo. Só que a nossa proposta é vamos solucioná-los com maior rapidez. Lógico. Então, e fazer com que isso não tenha que assoberbar. O juiz é necessário, vai sempre ser, é um poder de Estado, não tem como a gente prescindir do magistrado, mas o magistrado vai ter que ser utilizado quando houver necessidade da participação dele. Sim. Quando ele precisar efetivamente decidir, né, processos sérios de falência, de concordata não, hoje de recuperação judicial, processos diferentes, processos assim que realmente precisam de uma participação do poder público. No próximo bloco, vamos falar mais do trabalho de mediadores e conciliadores. O Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o desembargador José Roberto Neves Amorim, que é coordenador do Núcleo de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça de São Paulo, falando sobre o papel de mediadores e conciliadores. No intervalo do programa falávamos, né, deputado Carlão Pinhatari, sobre o papel desse mediador, desse conciliador. E como fica, se for o caso, o arrependimento? Na Justiça ele pode recorrer, mas no caso da mediação, como faz? Cumpra-se, é isso? No caso da mediação, no momento em que ele assina, o juiz homologa aquilo que ele concordou, que ele acordou, não há como voltar atrás. Evidentemente que isso pode ser rescindido pelo próprio Poder Judiciário. Se ele quiser anular aquela decisão, ele vai ter que entrar com um processo e provar que aquilo foi obtido mediante fraude, coação ou algum vício insanável capaz de tornar aquilo ineficaz. Caso contrário, ele vai ter que cumprir. Deputado Carlão Pinhatari. Eu acho que a força da justiça vai ser muito maior, né? Que as pessoas, o doutor José Roberto Neves Amorim, desembargador, falou uma frase no começo: quando você ingressa com uma ação na justiça, você começa um litígio, né? Quando você começa uma conciliação, também começou um litígio que vai ser de acordo terminado. E na justiça o cara ganhou, uma parte ganhou, a outra perdeu, mas não acabou a briga. Ou entre vizinhos, ou com companhias telefônicas, enfim. Eu acho que isso é de grande importância. Mas a celeridade dos processos, eu acho que é isso que interessa para todos os nossos amigos e telespectadores. Acho que foi vai haver uma grande evolução. Tem que se aproveitar. Eu queria saber do que o senhor acha da gente aproveitar. Sim. As nossas universidades, as nossas faculdades, principalmente de direito ou de assistência social, para colocar na cabeça desse jovem da importância. Porque eles podem ir lá aprender e pode amanhã também ser um mediador ou um conciliador. Ou não, é isso? É isso mesmo. Nós temos recebido grandes parcerias com universidades que têm nos procurado justamente para a instalação de sejusc lá dentro, para a preparação dos seus próprios alunos. Isso serve como um estágio de cidadania, um estágio de como o conflito social pode ser resolvido, né? Só um dado interessante, né? Nós temos hoje no Brasil 1.300 faculdades de direito. 1.300? 1.300. Deputado, no mundo, o resto do mundo, fora o Brasil, tem 1.100. Então, é um dado que a gente fica... Assustado, né? Um processo, por exemplo, no Brasil, ele custa por ano R$ 1.500 para o Estado. Então, o que significa isso? Então, o Estado paga R$ 1.500 por processo que anda de quem? O salário do juiz, do escrevente, do oficial de justiça, aluguel de prédio, água, luz, telefone, share, tudo. Guarda de documentos. Tudo, a estrutura do Poder Judiciário, né? R$ 1.500 processos, R$ 1.500 por processo. Quando ele discute em 50% dos processos, ações que não chegam a R$ 1.000. Escuta a conta de telefone de 300, de 400, da instalação disso, da instalação daquilo, uma conta bancária, que não chega a 1.000. Então, o Estado paga R$ 1.500 por um processo que ele mesmo discute, que ele permite que se discuta 1.000.
Então, às vezes eu jocosamente digo assim, era mais fácil o Estado chamar e falar assim, gente, não discuta, eu pago. Eu pago isso aqui. Sai mais barato para eu desembolsar o que vocês estão brigando do que eu custear toda essa máquina para isso. Então, o Sejusc vem para isso, o Sejusc é gratuito. Não tem custas. Não tem taxa nenhuma. Nada, não tem custas. Então, quer dizer, é uma coisa assim, existe o pré-processual e o processual, é verdade. A mediação naqueles processos que já estão em andamento, né? Sim. Que já é mais difícil, porque aí já existe quando você ajuiza uma ação, Já dá um ranço, né? já dá, porque verdade, porque ali o que é. as pessoas escrevem umas das outras, às vezes não é verdade, às vezes é uma verdade, mas com uma tinta mais carregada. Então isso faz com que as pessoas fiquem magoadas, chateadas, e aí dificulta. Quando ela é pré-processual, e por isso que a gente abre a porta do Sejusc, fala, vem aqui, senta aqui com a gente. As pessoas chegam assim, frente a frente, porque o papel aceita tudo. Agora, frente a frente, as pessoas são, às vezes, mais calmas, com um mediador ali, acalmando. Olha, vamos conversar, tal, o que está acontecendo e tal. E ele vai, então, fazendo com que as pessoas se entendam melhor e cheguem a uma solução. Jorge, vamos deixar claro o que o doutor desembargador disse. 50% dos processos hoje o valor da causa final é menor do que o Estado hoje gasta para custear um processo que é de R$ 1.500 por ano. É isso. Exatamente. Essa é mais uma das vantagens da economicidade. E eu estava dizendo ao doutor, Jorge, o que o juiz estuda, ele tem coisa muito maior para decidir, né, do que uma briga de vizinho, porque o som está alto, ou o cachorro da vizinha que late na hora que a criança está dormindo. Quer dizer, isso o juiz pode fazer? Pode, né? A lei determina, né? Mas não é necessário a chegada de você usar um magistrado que faz uma carreira. Os próprios oficiais de justiça, todos os funcionários, eles podem se ater com muito mais coisas do que isso. Agiliza tudo, né? Eu gostaria que o doutor falasse que também no novo código que entra em vigor a partir de março do ano que vem, se vai ser obrigatório a conciliação e se poderá, às vezes, amanhã ter uma carreira de mediador e de conciliadores. Isso. O novo código ele prevê a obrigatoriedade da mediação e da conciliação logo no início do processo. Ou seja, a outra parte não dá chance nem dela falar, para evitar justamente o início do embate. De o conflito. Já. Exatamente, início do embate. Né? E aí, nós temos essa possibilidade. Depois, nós temos a possibilidade das câmaras privadas. Ou seja, os advogados vão poder fazer mediação e conciliação, desde que capacitados direitinho, nos seus escritórios, montar câmaras e resolver lá, depois trazer para o juiz homologar. É importante dizer que tem que ser capacitado, porque o escritório tem que estar cadastrado no tribunal. O tribunal tem que saber quais são as câmaras, para saber se as pessoas estão habilitadas para fazer isso. Por quê? Não é por desconfiança, não é por nada. É apenas por uma segurança das pessoas que estarão envolvidas. Sabe, olha, eu fui capacitado. É a mesma coisa você procurar um sujeito para fazer uma cirurgia, você não sabe se ele é médico. Você fala, dizem que é, mas será que tem diploma, não tem, aquele negócio? Entendeu? É a mesma coisa. Então você chega no mediador, tá lá, eu sou mediador, inscrito no TJ, meu número é tal, estou aqui, fiz o curso. Dá muito mais segurança para aquelas pessoas que estão sendo atendidas. Isso é importante. Então, a questão por isso... do Estado também, que é um grande demandante da justiça. Como fica a questão dos municípios? Vamos entabular essa conversa, deputado? Isso, os municípios e os estados. Então, deputado, vou lhe dar outro dado. 51% desses 100 milhões de processos são de origem pública, envolvendo estados, União e municípios. Portanto, 51% dos processos que tramitam no judiciário tem área pública envolvida, primeiro. Depois, qual é o segundo maior litigante? Os bancos, 38%. E daí depois vem... As empresas... As pessoas mesmo não chega a 10%. Pessoas com pessoas. Normal, pessoa física, família, pessoa física, sim. Essas coisas. O resto é tudo... Não chega a 10%. Não chega a 10%. No caso dos municípios, que levam, por exemplo, os calotes que recebem dos contribuintes para a justiça, como fica isso? Porque o senhor sabe que o prefeito, ele é obrigatório, senão ele pode entrar para um ato de improbidade, se ele não executar uma dívida de qualquer um do cidadão. Isso. Ou de IPTU, ou de limpeza de terreno, ou de poda de árvore, enfim.
o prefeito, ele é obrigado a tentar receber o dinheiro que é de direito do município. Então ele tem que executar essas pessoas que às vezes acabam atrapalhando a vida. Ou tanto o Estado como os municípios, eles também podem ter conciliação? O novo código, esse foi um avanço que eu achei assim importantíssimo, foi permitir legalmente, agora tem lei dizendo que a União, o Estado e os municípios, os estados e os municípios podem participar da mediação, podem mediar. Evidentemente que o Estado, o município e a União vão ter que fazer uma lei, tá certo? Dando os parâmetros para que isso aconteça, né? Para que haja uma segurança jurídica. Como nós vivemos no país da corrupção, nós temos o prefeito, como é o seu caso, tem uma grande preocupação da lei de improbidade, ou dizer que o procurador que está fazendo acordo está beneficiando esse ou aquele. Existe esse tipo de preocupação e o prefeito, no final, o prefeito paga a conta de uma coisa que às vezes ele nem participou. Ele nem sabe. 98% ele não participou. Exatamente. Não, ele nem sabia do que estava acontecendo. Então, o que acontece? Ele, como gestor principal do município, ele acaba pagando uma conta que não é dele. Tá certo? Então, o que acontece? Eu acho que nós teremos as leis permitindo a transação, a mediação e a conciliação, e aí nós vamos ter, na lei, as alçadas. Então, até tal valor, o procurador pode assinar sozinho, valor tal, vai o procurador mais o chefe. Então, você começa a criar algumas alçadas para valores maiores, tendo aí uma fiscalização maior, de modo que, se houver alguma tentativa de desvio, vamos dizer assim, ético, de alguma das partes? De alguém, o que acontece? Nós temos aí os seus pesos e contrapesos lá para poder verificar se isso realmente está acontecendo. Então, eu acho que isso é fundamental. Sobre a remuneração de conciliadores e mediadores, o senhor falou, são duas UFESPs. Estou vendo aqui, a UFESP é R$ 21,25, duas R$ 42,50. Por hora trabalhada. Por hora trabalhada. É muito ou pouco? E o perfil dessas pessoas que estão procurando o Tribunal de Justiça, se inscrevendo, fazendo os cursos devidos, se qualificando para serem mediadores e conciliadores. Eles já têm outra atividade, eles conseguem conciliar atividades? Como é isso? A ideia é que eles conciliem outras atividades ou queiram, porque no final, se você mudar 72 horas por R$ 42 por mês, sim, vai dar aí R$ 2.500 a R$ 3.000 de salário. Sim. E a lei também é clara ao dizer que não há nenhum vínculo com o Estado, nenhum. Sim. É sim, só uma prestação momentânea. Ela deixa bem claro que é um abono variável, exatamente, de cunho puramente indenizatório, exatamente, ou seja, paga depois da realização do serviço. Exatamente. Não é salário, fica bem claro. Exatamente. Então as pessoas exercem outras profissões e muitas delas por vocação mesmo, vêm para ajudar o judiciário, para ajudar o próximo e para ajudar a cidadania. Sim. E aí fazem parte. Por isso também que nós colocamos um limite de horário, de horas, para que ninguém fique perenamente pensando nisso e amanhã é dispensado, fala, puxa, perdi meu ganha-pão. Não, não é isso. Sim, que a gente quer, pessoas que vivam exclusivamente disso. Podem até viver, porque se nós contarmos aí em termos de salário mínimo, dá até um valor digno para alguém ter uma complementação. Né? O INSS, quem recebe a aposentadoria do INSS, recebe o quê? Mais ou menos por aí, não é muito mais nem muito menos que isso. Sim. Então, também é algo que dá para a pessoa ter alguma dignidade no exercício daquela profissão dentro dessas 72 horas mensais. Recurso que vai sair do Tribunal de Justiça, dos cofres do Tribunal de Justiça. Isso, e eu digo isso porque o Tribunal já tem problemas sérios com orçamentos. Não, mas está previsto na lei, né? Está previsto na lei, ou seja, verba carimbada para isso. Sobre o treinamento, como é feito o treinamento, é importante que quem está escutando essa nossa conversa, ouvindo o programa, querem participar como conciliadores. Isso. Talvez até tivesse interesse antes, mas como não havia qualquer tipo de remuneração, o mais importante é a capacitação. Então, como fazer a capacitação? O CNJ determina uma plataforma mínima de capacitação para todos os tribunais, para que a gente aceite a inscrição do mediador. Sim. Então, ele tem as escolas de magistratura, escolas de servidores e instituições privadas que fazem o curso com base na Resolução 125. Direitinho. E tem curso de pós-graduação, aí tem outros cursos maiores, mas o básico de 40 horas com a parte prática e tudo mais é o básico do CNJ,
Quem oferece? Escolas de magistratura, escolas de servidores, faculdades privadas. Então, nós temos hoje uma gama. É só entrar, no caso de São Paulo, é só entrar no site do Tribunal de Justiça, tem lá todas as universidades. Sim. Né? Que são cadastradas e autorizadas. tjsp.jus.br. Entra lá, vê lá. Né? Núcleo no PEMEC. Núcleo no PEMEC, e lá dentro do núcleo você procura, tá lá todos os ícones, e lá tem as universidades cadastradas para o curso, que são aquelas das quais nós aceitamos os certificados para inscrever. E outra, a lei estabelece que ele será tratado como funcionário público, porque ele recebe no cofre público. Portanto, se ele cometer algum ato de improbidade, sim, ele será processado primeiro, com a possibilidade de incidir nos crimes do funcionário público, portanto, processado pelo Ministério Público para ser processado pelos crimes, mesmos crimes do funcionário público, porque ele recebe do cofre público, isso que fique bem claro. E haverá um processo administrativo se ele faltar com qualquer um dos princípios inerentes ao mediador, por exemplo, confidencialidade. Sim. O que ele fizer, ele não pode sair espalhando. Então ele tem que... Senão vai virar um fofoqueiro. Exatamente. Ele deixa de ser mediador e passa a ser fofoqueiro. Né? Então existe, e o Código de Processo fala quais são os princípios. Um deles é da confidencialidade. Ou seja, o que ele, como um juiz, o que ele fizer ali, morre ali. Sim. Agora, eu queria saber também do senhor se o Sejusc, de alguma maneira, vai atrair mais gente para o judiciário. Eu vejo aqui, tem uma cartilha de conciliação, estou na página do Tribunal de Justiça de São Paulo, e muita gente que estava aí à margem do judiciário, porque ou não tem dinheiro para constituir um advogado, para dar inicial de um processo, ou porque sequer sabe dos seus direitos, ou imagina que a justiça não serve para ele, ele não tem capacidade de suportar, talvez, o peso e o prazo. Como fica, por exemplo, essa possibilidade de abertura de uma nova janela para esse cidadão que estava aí à margem da justiça? Foi justamente pensando na cidadania que nós implantamos tudo isso e fomos atrás disso. Porque o judiciário, ele tem que mudar. Ele hoje não tem que ser mais uma caixa fechada, pelo contrário, ele tem que ser uma casa aberta, uma casa de cidadania aberta para todas as pessoas que precisem dela. E o Sejusc é uma porta, assim, principal, eu acho. Hoje é a porta de entrada, é o salão principal. Por quê? Porque é ele que vai solucionar, vai receber a pessoa e vai solucionar o seu problema sem custo, com maior agilidade, tá certo? E com um atendimento, assim, com todas as possibilidades da pessoa ter à sua disposição um juiz, um membro do Ministério Público, um defensor público, num local digno para ser recebido, com mediadores preparados, conciliadores preparados, ou seja, nós estamos partindo por uma especialização nessa área para poder receber o cidadão para atendimento de toda a necessidade que ele tenha, deixando o juiz lá atrás. Sim. Porque às vezes a pessoa do juiz ela impõe uma certa distância. Ou eu estou falando com o juiz, é o juiz. Por isso que a gente não põe o juiz na linha de frente, a gente põe o mediador. Sim. Que é um cidadão como o outro que vai receber, só que preparado para isso. Pelo judiciário. Tá Ele certo? Está ali pronto e deixa preparado. O juiz lá atrás para resolver a hora que tiver que resolver e homologar. A hora que ele lê, fala, não, está certinho, homologa, está aqui o teu direito. Então isso é fundamental. Essa é uma postura que o judiciário tem que tomar. Foi importante essa fala do desembargador, porque o juiz vai conferir o ato que houve ali. Ele homologa, ele confere antes de homologar. Ele vai conferir, ó, ele pode ver que houve um erro, ou isso. Então, quer dizer, isso é a garantia, é a segurança que dá para o cidadão. E um detalhe importante, ele pode não homologar. Ele tem o direito. Tem, porque se ele perceber que ali há uma desproporcionalidade no acordo efetuado, em que uma parte será muito prejudicada, ele fala, eu não vou homologar isso porque a parte está sendo, ela pode até querer, mas lá na frente isso vai ter um reflexo. E ele pode chamar? Aí sim. Ele pode chamar sem ter o processo estar na justiça? Pode chamar. É a continuidade. A homologação é a continuidade da mediação. Então, se a mediação, às vezes o mediador, que às vezes não é um versado em direito, o que ele faz? Ele entabula um acordo, mas assim, sem ter a profundidade jurídica necessária.
E aí chega para o juiz fala, bom, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é inexequível, não vai conseguir cumprir. E chama as pessoas e fala, olha, eu não vou homologar por conta dessa cláusula que é inexequível, vamos redesenhar isso. Aí o juiz entra e fala, olha, é melhor dar essa redação ou tirar isso, e aí ele explica e a parte então concorda ou não. Se não concordar, fala, então eu não vou homologar. Perfeito. Não vou homologar porque isso aqui é um problema que o senhor vai ter mais para frente. E caso contrário, ele fala, não, então vamos alterar. Ele ali altera, adequa aquilo que tem que ser feito e homologa. Só o tempo da saudação ao nosso convidado, o desembargador José Roberto Neves Amorim. Primeiro eu quero cumprimentar o nosso desembargador, cumprimentar o Tribunal de Justiça, em nome do senhor, que mande um grande abraço para o doutor Nalini e dizer que o brasileiro confia muito na justiça. O brasileiro é um povo que acostumou a confiar na justiça, mas também é um povo que precisa da ajuda da justiça. E eu acho que agora a Justiça de São Paulo está num avanço enorme para que todas as partes tenham condições de reclamar os seus direitos e sem criar transtorno para a sociedade, porque também passa a criar transtorno. Né? Dizendo isso, eu quero cumprimentá-lo e dizer que a Assembleia vai estar sempre à disposição para que a gente possa avançar e evoluir cada vez mais de defender o direito das pessoas, né? E de defender o direito de um Tribunal de Justiça cada vez melhor e mais rápido. Suas considerações finais, desembargador. Eu queria agradecer a oportunidade, porque, como eu disse no começo, nós precisamos de uma divulgação e os meios de comunicação são importantíssimos para essa política pública dar certo. Então, essa possibilidade que o deputado me deu, que você, Jorge, está me dando, de falar sobre isso é extremamente importante. Queria agradecer muito ao presidente Capês pela oportunidade o primeiro convite veio dele no dia que nós fizemos aquele encontro aqui da lei, e também o meu presidente Nalini, que é um homem de uma visão extraordinária, né, humanista. Sim, nós estivemos com ele aqui no programa, exatamente, quando ele era corregedor. Um homem que tem essa visão e que tem dado todo o apoio para essa política pública, indistintamente. Ele colocou assim como uma política prioritária para ele e me incumbiu, felizmente, como eu parto da mesma ideia dele, de poder desenvolver essa política dentro do Estado de São Paulo. Muito me honra isso, muito me honra estar ao lado do presidente Nalini. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Desembargador, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, as portas da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa, estão abertas para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlão Piantari. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre, eu espero você.